Bem-vindo ao curso Aumentando a Produtividade com 5S. Nós, da Furlane Consultoria e Cursos de Capacitação, temos o objetivo não só de passar a você o necessário para a implantação e manutenção do programa 5S, como também passar o necessário para que você possa iniciar uma jornada de eliminação de desperdícios. Por essa razão, apresentamos o histórico das três grandes eras dos sistemas de produção, falamos sobre os 7 desperdícios, falamos também sobre as atividades que agregam valor e não agregam valor, e falamos também sobre Kaizen. Tudo isso você verá nesse curso e esperamos e trabalhamos para que você possa, com isso, iniciar a sua jornada. Vamos ao curso. Começando efetivamente o nosso curso, nós vamos falar do módulo 1, que trata dos conceitos. Começando pelos conceitos básicos sobre a produção enxuta. E por que nós vamos falar sobre os conceitos básicos da produção enxuta? Por 2 motivos básicos. Primeiro, que a produção enxuta, ela visa a eliminação de desperdícios. O programa 5S, além de ser uma das principais ferramentas da produção enxuta, também visa a eliminação de desperdícios. Mas antes de nós chegarmos efetivamente à produção enxuta, nós vamos falar um pouco sobre as 3 grandes eras do sistema de produção, que são eles: a primeira era, que é a era da produção artesanal, a segunda era, que é a produção em massa de Ford, também conhecido por Fordismo, e a terceira era, efetivamente, que é a produção enxuta de Taishi Ohno e Eiji Toyoda. Eu vou falar rapidamente sobre a primeira era, a produção artesanal, apenas para fins de conhecimento, porque não é o foco do curso. Mas, na verdade, a produção artesanal ela tinha essas 4 características marcantes, que era a mão de obra altamente especializada, os tempos de fabricação extremamente elevados, que consequentemente gerava altos custos de produção, e não havia padronização nas medidas, nos ajustes, portanto as peças não eram intercambiáveis. Na segunda era, a produção em massa de Ford, que veio muito tempo depois, Ford adotou as teorias de Taylor, que era o quê? Uma divisão minuciosa do trabalho. Com essa divisão minuciosa do trabalho, os operadores eles ficaram muito habituados a fazer aquela determinada tarefa. Com isso, eles faziam a tarefa extremamente rápido. E com isso, os tempos de fabricação ficaram extremamente reduzidos, o que proporcionou uma redução drástica nos custos de produção. A padronização de peças e ajustes também foi outra marca do Fordismo. Por quê? Porque o Fordismo ele veio depois da Revolução Industrial, o que proporcionou essa padronização de peças e ajustes. Possuía uma baixa variedade de produtos, tanto que existe uma famosa frase de Ford que diz o seguinte: compre o carro de qualquer cor, desde que seja preto, ou seja, não havia outra cor a não ser preto. Com tudo isso, os preços caíram tanto que uma carruagem era mais cara que um Ford modelo T. Porém, isso foi no passado. Nós temos aqui uma tabela que faz uma analogia com o mercado no passado e o mercado atual. No passado, os produtos tinham um longo ciclo de vida. No mercado atual, o ciclo de vida dos produtos é muito menor. Basta nós observarmos um período de 2 anos, mais ou menos, para notar que muitos celulares não são mais fabricados, assim como impressoras. No passado, o mix de produto era muito pequeno comparado ao mix de produtos disponíveis no mercado atual. Novamente, faça um comparativo da quantidade de modelos de celulares disponíveis há 10 anos atrás e a quantidade de modelos de celulares atuais. Outra característica marcante do mercado no passado é a exigência com relação à qualidade. No passado, os clientes não se atentavam muito à qualidade. Já no mercado atual, os clientes são bem mais exigentes com a qualidade. O volume de produção era outra marca registrada do mercado no passado, pois o ganho era focado na economia de escala. Muitas empresas até hoje ainda pensam assim, acreditam que quanto mais produzir, menor será o custo médio de produção. No mercado atual,
e para as empresas que possuem fortes concorrentes, isso já não é mais possível, pois o produto tem que ser produzido de forma rápida e na quantidade necessária para atender a demanda apenas, e não gerar estoques desnecessários. Devido à necessidade de atender o mercado atual, é que nasceu a produção enxuta. A produção enxuta nasceu após a Segunda Guerra Mundial com as ideias revolucionárias de Taiichi Ohno, que era engenheiro-chefe da Toyota. Numa visita aos Estados Unidos, ele percebeu que o Japão do período pós-guerra jamais poderia produzir carros como era produzido nos Estados Unidos devido a uma série de obstáculos, dentre eles a falta de espaço, falta de matéria-prima, falta de mão de obra e assim por diante. Foi então que, com essas ideias, ele criou o sistema Toyota de produção. Mas o que é a produção enxuta? A produção enxuta é a identificação e a eliminação sistemática de desperdícios na cadeia produtiva. Mas o que é desperdício? Desperdício é qualquer atividade que absorve recursos, mas não cria valor. E falando em atividades, aqui nós temos as 3 atividades que nós encontramos dentro do ambiente de produção, que são elas: as atividades que agregam valor, que são as atividades que aos olhos do cliente final tornam o produto ou serviço mais valioso. As atividades que não agregam valor são as atividades que aos olhos do cliente final não tornam o produto ou serviço mais valioso e, portanto, não são necessárias. E as atividades que não agregam valor, mas são necessárias, são atividades que, aos olhos do cliente final, não tornam o produto ou serviço mais valioso, mas que são necessárias a não ser que o processo atual mude radicalmente. Aqui nós temos um quadro comparativo de atividades. Na primeira coluna, nós temos as atividades propriamente ditas. Na primeira linha, nós temos a categorização dessas atividades. Esse exemplo foi baseado em uma máquina operatriz CNC. Então nós temos aqui a primeira atividade: fixar a peça na máquina. Ela agrega valor, não agrega valor, ou não agrega valor, mas é necessária. Na verdade, ela não agrega valor, mas é necessária. Por quê? Numa máquina operatriz, nós não conseguimos remover material com a ferramenta de corte se ela não estiver fixado na máquina. Usinar a peça, ela agrega valor, não agrega valor, ou não agrega valor, mas é necessária. Ela agrega valor. Por que ela agrega valor? Porque ela está transformando a matéria-prima bruta em peça acabada. E procurar as ferramentas? Procurar as ferramentas não agrega valor. Na verdade, o cliente ele não quer saber se o operador ficou procurando ferramenta. E checar o programa de usinagem. Numa máquina CNC, ele sempre tem um programa de usinagem para executar as tarefas. Na verdade, checar o programa de usinagem não agrega valor também, porque o operador ele não tem que ficar perdendo tempo em checar esse programa de usinagem. Ele simplesmente tem que colocar a peça na máquina e iniciar o ciclo para que seja produzido a peça. Mas para ficar um pouco mais claro, nós temos o mesmo quadro comparativo de atividades, porém o processo de fazer o cafezinho. Na primeira coluna, novamente, nós temos as atividades propriamente ditas, e na primeira linha nós temos a categorização dessas atividades. Ligar a cafeteira agrega valor, não agrega valor, ou não agrega valor, mas é necessário. Não agrega valor, mas é necessário. Por quê? Eu não vou conseguir fazer o café sem ligar a cafeteira. E fazer o café? Fazer o café agrega valor. Por quê? Porque eu estou transformando o pó em produto acabado, que é o cafezinho. Procurar o pó de café ou açúcar não agrega valor. Por que não agrega valor? Na verdade, o cliente final, de novo, ele não vai querer saber se você gastou tempo procurando o pó de café ou o açúcar. E checar a quantidade de pó de café e açúcar.
também não agrega valor. Isso tem que estar muito bem definido no processo de produção do cafezinho. Aqui nós temos os percentuais das atividades nas empresas. Em um ambiente de produção de bens, a relação entre os tempos consumidos pelos 3 tipos de atividade gira em torno de 60% das atividades não agregam valor, 35% das atividades não agregam valor, mas são necessárias, e apenas 5% das atividades que geram valor. E como é que a gente sabe disso? Através do mapeamento do fluxo de valor. Isso aqui é um exemplo apenas para mostrar de onde foram tirados esses percentuais. Se nós observarmos esse quadro, nós vamos ver que nós temos um caminhãozinho à esquerda que entrega a matéria-prima. Essa matéria-prima fica parada 5 dias antes de entrar na primeira máquina. A matéria-prima ela é processada, depois ela fica mais 10 dias em estoque de processo. Depois ela entra na máquina de novo, fica mais 4 minutos e assim sucessivamente. No final, nós vamos ver que o tempo, o lead time, que foi o tempo de atravessamento total da matéria-prima até o produto acabado, foi de 68 dias. E, na verdade, o que agregou valor à matéria-prima foi 15 minutos. Isso foi um exemplo apenas para mostrar de onde saíram esses percentuais. Por isso, o enfoque da produção enxuta e o 5S está nas atividades que não agregam valor. Se nós tomarmos como exemplo o slide anterior, nós vamos perceber que 15 minutos estavam ligados diretamente a atividades que agregavam valor, enquanto que o restante não agregava valor. Se nós promovermos melhorias nessas atividades que agregam valor, nós vamos ter ganhos de produtividade, sem dúvida alguma. Mas são ganhos de produtividade muito pequenos e não estaríamos promovendo um ganho na eficiência. Quando nós atacamos as atividades que não agregam valor, que é o enfoque da produção enxuta e o 5S, nós temos um ganho de eficiência global. Por quê? Porque nós estamos eliminando os desperdícios na cadeia produtiva. E por falar em desperdícios, eu vou apresentar aqui os 8 tipos de desperdício numa cadeia produtiva. Lembrando que desperdício é qualquer atividade que absorve recurso e não agrega valor ao produto final. Os desperdícios são esses: excesso de produção, defeitos, transporte, inventário, processo inadequado, espera e movimentação. Com o programa 5S, nós conseguimos minimizar facilmente 3 tipos desse desperdício. São eles: espera, transporte e movimentação. Mas foi comentado que seriam 8 desperdícios. Na verdade, o 8º desperdício é o desperdício de talento. Muitos profissionais de linha têm ideias fantásticas para a melhoria de produtividade e eficiência no chão de fábrica, e muitas vezes eles não são escutados. Então, vale a pena se atentar aos profissionais de chão de fábrica também, para que esse 8º desperdício seja eliminado e promova ganhos efetivos de eficiência na fábrica. Agradecemos desde já a sua atenção. Para saber um pouco mais, acesse o nosso site ou então entre em contato pelo telefone que aparece no vídeo. Teremos o maior prazer de comparecer à sua empresa e mostrar para você como podemos ajudar no aumento da produtividade com baixos investimentos.